angústia, perseguição, calúnias, aleluia, tudo que aflige o corpo humano nessa terra vai ficar. E aí, nós podemos glorificar o Senhor, porque lá no céu não terá nada disso. A Bíblia nos fala só gozo e alegria na presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia! É por causa disso, irmão, nós temos que nos esforçar. O céu é tomado à força, né? Como diz. O céu é tomado à força. É com luta, é com perseverança. Aleluia! É com insistência que nós vamos estar com Ele para a eternidade. Aleluia! É assim, irmãos. Não tem outra situação. Não tem outro meio. Aleluia! É com esforço físico. A cada dia, como diz um certo jargão aí, matar um leão. Aleluia! Matar um leão é com luta, mas a vitória, ela é certa pelo nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Deus já tem falado conosco, vai continuar falando através do seu ungido, teu servo. Nosso pastor Paulo vai estar ministrando a palavra nesta noite, amém? Vamos nos colocar de pés, vamos estar orando aí, para que Deus venha continuar usando ele sempre, para que nós possamos não só ouvir, mas aprender e guardar a sua palavra, a palavra de Deus no nosso coração, amém? Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, eis aí, Senhor Deus, o teu Filho, ao qual o Senhor tens, aleluia, usado na tua obra, a tua palavra, nos ensinamentos, nas pregações. Ó Deus, e hoje não é diferente. O Senhor já tem falado conosco e continuará falando. Usa, aleluia, a Ele, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ouvir e guardar, aleluia, a tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra ti. Pai Santo e Justo, abençoa, continua abençoando seus familiares, seus entes queridos, e continua, Senhor, dando sabedoria para que ele possa estar, aleluia, sempre sendo instrumento nas suas mãos. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor Paulo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ainda de pé, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Ezequiel, capítulo número 2. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 até o versículo número 4. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 a 4. É a leitura que nós vamos fazer nesta hora, nesta noite. Glória a Deus. E disse-me: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinados de coração, e eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. O que fizemos na palavra do Senhor esta noite, gostaria de destacar o versículo de número 1, porque diz assim: E disse-me: Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é a chamada de Ezequiel, convocação de Deus, porque a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que Ezequiel, ele viveu no tempo difícil para o povo de Israel, tempo da invasão babilônica, a qual Nabucodonosor, na sua primeira incursão,
cercou aquela cidade e invadiu e saqueou a cidade, levando utensílios da casa do Senhor, colocando ali um controle sobre aquela cidade, colocou ali tributos. E o povo de Israel, meus queridos, ali subjugado, né, com o poder da Babilônia. E Ezequiel foi um daqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Ele começa dizendo, né, lá no capítulo número 1, que junto com os cativos estavam ali junto ao rio Quebar, buscando ao Senhor em oração. Glória a Deus. E a palavra sobre diz, meus queridos irmãos, que nesse mesmo período, Jeremias, ele, estando lá em Jerusalém, passou boa parte do seu ministério avisando ao povo de Israel que estivessem prontos, né, para obedecer a Deus, que deixassem os seus pecados, deixassem de lado, né, as suas prevaricações, as injustiças que aconteciam, né, naquele lugar, em Jerusalém. E Deus usou a Jeremias, e durante muitos anos, né, ele anunciou a palavra do Senhor. E Deus disse que através de Jeremias e também de outros profetas, servos de Deus que se levantavam, né, de madrugada, bem cedo, iam para as praças, para os lugares, né, anunciar, aleluia, que Nabucodonosor voltaria e haveria uma destruição, aleluia, definitiva, e aquele povo seria disperso, né, aleluia, e viria um novo ataque na Nabucodonosor. Mas eles, meus queridos irmãos, não deram ouvido, porque diz a palavra do Senhor, e Deus disse através de Ezequiel, que eles eram de dura cerviz. Era um povo, meus queridos irmãos, que se rebelou contra Deus. Porque a rebelião contra Deus, meus queridos irmãos, ela começa quando o homem deixa de ouvir a palavra do Senhor. Não dá crédito à palavra. Não mais, aleluia, procura o aprendizado da palavra do Senhor e o alimento que ela fornece para nós. Né? Porque a palavra do Senhor ela é alimento, que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse para Ezequiel, revelou a ele no capítulo 1, mostrando a sua glória, e Deus mostrando que, aleluia, ainda estava presente, porque nosso Deus, meus queridos irmãos, ele é fiel. O povo de Israel se comportava de uma forma infiel. Mas o apóstolo Paulo diz, meus queridos irmãos, que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Louvado seja Deus. Por que, meus queridos irmãos? Ele não nega a si mesmo. Deus é fiel. E muitos colocam plásticos, né, em letreiros, né, nos carros, dizendo Deus é fiel. Mas, meus queridos irmãos, se sabemos que nosso Deus é fiel, também devemos ser fiéis. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Mas a palavra sobre diz, meus queridos irmãos, que Ezequiel, para a glória de Deus, está registrado no capítulo 1, ele, vendo ao Senhor, caiu por terra, que a glória de Deus, a presença de Deus, perdeu as forças e ali, né, foi ao chão. E o Senhor o animou e disse para ele: Filho do homem, ponte de pé, e eu falarei contigo. Glórias a Deus. Essa palavra, meus queridos irmãos, nos traz uma meditação de que o nosso Deus, ele quer sempre falar conosco. Nós servimos a um Deus vivo. Louvado seja Deus. E se nós estivermos prontos para ouvir, por isso a palavra sobre diz no livro do Apocalipse, né, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Glórias a Deus. Ponte de pé, eu falarei contigo. Aqui nós encontramos, meus queridos irmãos, não só no sentido literal de se colocar de pé, mas também no sentido espiritual. Aleluia. Porque na Bíblia, quando se fala de estar de pé, e o apóstolo Paulo diz que não devemos estar de pé diante do Filho do Homem. Estar de pé, meus queridos irmãos, aleluia, não é fisicamente, espiritualmente.
E o Senhor disse: ponte de pé, e eu falarei contigo. Então, se estar de pé, fala de estar, meus irmãos, diante de Deus. E é uma posição que nós, cada um de nós, deve se colocar. Porque o Senhor disse: ponte de pé, e eu falarei contigo. E a atitude, meus queridos irmãos, é nossa. Glória a Deus. Quando alguém quis seguir o Senhor, o Senhor disse: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue. É a atitude. Aleluia. Porque as coisas, meus queridos irmãos, espirituais, né? Tudo que o crente faz para Deus, todas as atitudes, né, diante da palavra do Senhor, aleluia, são atitudes que temos que tomar. Aleluia. Por isso a palavra nos diz: aquele que crê, né? Aquele que ouvir, aleluia. Então, fica nossa conta. Ouvir, crer, seguir, obedecer, louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor disse para Ezequiel: ponte de pé, e eu falarei contigo. Eu comecei a meditar, meus queridos irmãos, nessa palavra, estar de pé diante de Deus. E algumas coisas, meus queridos irmãos, que apontam para essa posição na vida do crente. O crente está de pé. Louvado seja Deus. Está sentado, fala de acomodação. Está deitado, fala de estar dormindo. Aleluia. Assim como as virgens loucas estavam dormindo. Apesar que as prudentes também, mas só que quando veio o brado, as prudentes estavam com azeite e as loucas não. Aleluia. E a palavra nos fala de dormir espiritualmente. Quem está dormindo não está vendo o que está acontecendo. Aleluia. Como alguém que dorme durante a noite, de madrugada acontece algo, como já aconteceu algumas vezes, né? A pessoa está dormindo em casa, entra um ladrão, rouba a televisão, rouba alguma coisa, vai embora, e a pessoa, quando acorda, está de cara, né? Com aquela triste realidade. Né? Alguém entrou na casa e levou alguma coisa, e ele não viu, porque assim porque estava dormindo. E porque estava dormindo, ele não viu. Por isso que, meus irmãos, espiritualmente, a palavra nos fala de estarmos despertados, né? Vigilantes. Louvado seja Deus. Fisicamente é impossível estar acordado 24 horas, né? Nós temos que dormir. Mas espiritualmente, meus queridos irmãos, nós devemos estar sempre alertas, sempre acordados. Acordado quer dizer estar atento, né? À palavra do Senhor. Aleluia, atento, meus queridos irmãos, à obra que Deus tem para fazer em nossas vidas, atento à palavra, atento, aleluia, à oração, a uma vida santa diante de Deus. Isso é estar de pé. Louvado seja Deus, está despertado. Glórias ao nome do Senhor. Então o Senhor disse para Ezequiel: ponte de pé, e eu falarei contigo. Glória a Deus. Porque Deus não fala com ninguém deitado, espiritualmente falando, nem sentado. Aleluia. Mas Deus fala com aquele que está de pé. Por que, meus queridos irmãos? Alguém pode constatar, se você está conversando com a pessoa e você vê que a pessoa não está te ouvindo, você vai ficar, né, constrangido, não é verdade? Louvado seja Deus. Assim é Deus conosco. Porque Deus, meus queridos irmãos, fala conosco, mas Ele quer ser ouvido. Aleluia, porque se Ele não for ouvido, Ele não vai falar. E uma vez nós vemos muitos falando: eu queria que Deus falasse comigo. Aleluia, Deus quer falar contigo, mas ponte de pé e Ele falará contigo. Glórias ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E o que é estar de pé, irmãos? Primeiramente, estar de pé é estar vigilante. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos vigiar em todo o tempo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, Pedro, meus queridos irmãos, aleluia, ele fala acerca da vigilância. O crente deve estar vigiando, aleluia. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Estar atento. Porque, meus queridos irmãos, os dias que nós vivemos são dias maus, são dias difíceis, dias que apontam para uma realidade de que Jesus está voltando. Isso é notório, meus queridos irmãos. Só quem está dormindo, só quem está sentado espiritualmente, é que não está vendo isso. Uns estão com expectativa de dias melhores, outros têm expectativa de que uma hora a coisa vai mudar, mas nunca muda. Muda presidente, muda governadores,
autoridades, mas nada muda. Porque, meus queridos irmãos, nós estamos próximos, aleluia, do fim, próximos, aleluia, ao arrebatamento da igreja, e o mundo jaz no maligno, o mundo, aleluia, vai de mal a pior. É como Jesus falou, né? Que antes da sua vida seria como nos dias de Noé, né? Aleluia, os homens só queriam saber de comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, e o pecado tomando conta, porque assim foi, aleluia, antes do dilúvio, por isso Deus enviou o dilúvio. Então, meus queridos irmãos, são os dias semelhantes aos dias de Noé. Aleluia. É o tempo que nós estamos vivendo. E por isso é tempo de vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vigiar em todo o tempo. Aleluia. Porque, meus queridos irmãos, o inimigo, né? O apóstolo São Pedro diz que o diabo, aleluia, anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E ele está o quê? Ao derredor. Mas nós temos uma notícia muito boa. Que Satanás está ao derredor, sim, mas Jesus está ao nosso redor. Derredor quer dizer, aleluia, num perímetro mais distante. Aleluia. E ao redor quer dizer num perímetro mais próximo. Então, se o crente estiver vigiando, se o crente estiver alerta, pode ter certeza, meus queridos irmãos, que o inimigo não terá brecha. Ele não vai nos alcançar. O que, meus queridos irmãos, quanto mais longe dele, quanto mais longe do mundo, mais próximo nós estamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso que Faraó colocou uma condição para liberar o povo. Quando Moisés foi falar com o Faraó, aleluia, Faraó, da primeira vez não aceitou, depois da segunda, na terceira, ele esboçou, né, ali uma sessão, né, uma permissão para que o povo de Israel fosse para o deserto. Moisés disse para Faraó que Deus mandou que Faraó liberasse o povo de Israel, caminho de 3 dias no deserto, e ali ficasse 3 dias, né, no deserto, sacrificando ao Senhor. E Faraó, meus queridos irmãos, ele disse, tá bom, vou deixar vocês irem no caminho de 3 dias no deserto. Vocês podem ficar 3 dias no deserto. Só tem uma coisa, não vai muito longe. Glórias a Deus. Essa fala da estratégia do diabo. Né? Não pode impedir ninguém de vir para Jesus. Não. Tenta convencer, ele tenta colocar incredulidade, mas quando a pessoa toma uma decisão, ele não pode fazer mais nada. Mas ele pode, meus irmãos, tentar cercar, né? Ele pode dizer, não vai muito longe, quer dizer, não se aproxima muito, né? Você agora fugiu das garras do diabo, mas não vai muito longe, não. Nós temos que ir longe. Longe quer dizer, longe do diabo e próximo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus disse, meus queridos irmãos, aleluia, que Ele é a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Louvado seja Deus, aleluia. Por que, meus queridos irmãos? Porque quando nós passamos pela porta, aleluia, nós estamos dentro do reino de Deus. Aleluia. E Jesus disse que o caminho é estreito, também a porta é estreita. Aleluia, poucos que não se ajeitam com ela, mas eu disse que não é ninguém. Poucos que não se acertam. Mas isso quer dizer, meus queridos irmãos, que há alguns que acertam com essa porta. E como é que faz para achar essa porta? Para entrar para essa porta, é só se aproximar do Senhor, que a porta está aberta. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Então, Faraó disse, né? Não vai muito longe, vocês ficam por aqui pertinho. E, meus queridos irmãos, é um perigo, né? O crente, aleluia, que sai do Egito, mas ainda fica perto do Egito. Aleluia. Isso é falta de vigilância. Porque Israel, meus queridos irmãos, uma parte do povo, quando o povo de Israel saiu do Egito, diz a palavra do Senhor que junto com o povo de Israel havia uma mistura. Né? Que mistura era essa? Eram judeus que tinham parentesco, né, com o povo do Egito. Até pessoas que eram filhos de judeu com o egípcio, era aquela mistura. E isso é simbólico, meus queridos irmãos. Por quê? Porque essa mistura é exatamente aqueles, né, que estavam insatisfeitos. Eles saíram do Egito, porque lá no Egito só tinha destruição.
As 10 pragas, meus queridos irmãos, devastaram o Egito. E quando o povo de Israel saiu, e como tinha uma certa ligação, eles foram juntos. Mas, quando começou a acontecer as dificuldades, porque para entrar no céu, a nossa caminhada tem dificuldades. Glória a Deus, tem dificuldades. No mundo tereis aflições, mas disse Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. E essa mistura começou a reclamar, murmurar. E eles diziam, vamos voltar para o Egito. Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmãos, que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Ainda tinha saudade da vida do Egito. Diziam que tinham saudade das cebolas, dos pepinos, de todas as iguarias que havia lá no Egito. Aleluia. Por quê? Porque eles não se libertaram do Egito. Ainda guardavam lembranças do Egito. E outra coisa, meus queridos irmãos, aleluia, lá no deserto, essa mistura, juntamente com aqueles insatisfeitos, que estavam ali no meio do povo, os judeus insatisfeitos, aleluia, fizeram um bezerro de ouro, se juntaram a uma grande festa e disseram, agora que Moisés não está aqui, vamos voltar para o Egito, aleluia. E eles tinham um plano, meus queridos irmãos, que aquele bezerro de ouro ia servir para voltar para o Egito, para ali fazer novamente uma aliança com o faraó. Isso, meus queridos irmãos, mostra claramente duas coisas importantes. Se o crente sai do Egito, ele tem que prosseguir na sua caminhada até chegar na terra prometida. Louvado seja Deus, aleluia. Estar de pé diante de Deus é estar, meus queridos irmãos, se afastando do Egito. Não podemos ficar namorando com o Egito, nem se lembrando das coisas lá do Egito, porque senão, meus queridos irmãos, nunca chegaremos na terra prometida, né? Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu com esses. E, durante a caminhada, foram rebeldes contra a voz de Deus. Se levantaram contra Moisés. Várias vezes trouxeram problemas. E quando o povo de Israel chegou, ainda no comando de Moisés, e acamparam perto do Rio Jordão, estavam perto de entrar na terra prometida, Deus mandou que Moisés separasse 12 homens, um de cada tribo de Israel, para que entrassem na terra e espiassem a terra. Eles a palavra do Senhor, os 12 foram. E viram a terra, espiaram a terra, viram que a terra era boa, mas também começaram a observar que a terra era muito boa, só que tinha cidades edificadas, tinha povos que habitavam ali, e até tinha uma região ali que tinha homens altos, homens gigantes. E quando voltaram, meus queridos irmãos, uma parte dos 12 espias, 10 deles voltaram, meus queridos irmãos, com uma visão humana, uma visão distorcida, dizendo, não, a terra é boa, mas tem gigantes, tem cidades fortificadas, e nós ali somos diante dele como fosse uma cigarra, certo? Não, essa terra não tem como tomar posse dela, não. Aleluia. Mas Josué e Caleb, que faziam parte dos 12 espias, disseram, não, a terra é nossa, nós vamos vencer, nós vamos destruir esses gigantes e vamos tomar posse da terra. Visão totalmente diferente. Aleluia. Por quê? Porque durante a caminhada no deserto, não se alimentaram das promessas de Deus, a parte do povo não deu ouvido à voz de Deus, não cria, aleluia, nas promessas de Deus. Por quê? Porque durante toda aquela viagem, meus queridos irmãos, aquele tempo que andaram caminhando ali no deserto, aleluia, não guardaram a fé, não se alimentaram da voz de Deus, Deus falando com o povo, lá no Monte Horebe, Deus falando com o povo, mostrando sinais e maravilhas, mas a incredulidade, meus queridos irmãos, não saiu daqueles corações. E uma parte do povo não.
Nós cremos na promessa do Senhor. Josué e Caleb, representando essa parte do povo, disse: não, a terra é nossa. Mas meus queridos irmãos se rebelaram contra Moisés, foi um problema tremendo, e Deus disse: olha, essa geração não entrará no meu repouso, e agora vai ficar 40 anos rodando no deserto até essa geração passar, e só vai entrar na terra os de 20 anos para baixo. E meu querido irmão, que foi o que aconteceu, 40 anos o povo rodeando no deserto, né? Sem encontrar, aleluia, como entrar naquela terra, ficaram ali vagueando 40 anos, meus queridos irmãos, aleluia, até o dia, e quando passou esse período, aleluia, que aquela geração que estava ainda com o coração no Egito, aleluia, que ainda estava, né, presa ao Egito, aleluia, passou a outra geração, era uma geração que cria no Senhor, e quando ali Moisés havia morrido, Josué tomava o comando, e diz a palavra do Senhor, que Deus mandou que eles acampassem perto, aleluia, do Rio Jordão, e Deus disse para Josué que o povo se preparasse, aquela nova geração, aleluia, e que aquela nova geração estava crendo na vitória, crendo que entraria na terra, e obedeceram a Josué, e Josué disse: olha, aleluia, proveito de comida, que daqui a 3 dias nós vamos entrar, aleluia, atravessar esse Jordão, aleluia, no dia seguinte, santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E foi assim, na manhã do 3º dia, o povo animado, aleluia, crendo que o Rio Jordão ia se abrir, a arca do Senhor foi colocada diante do povo, e a arca foi sendo conduzida em direção ao Rio Jordão, aleluia, e quando o sacerdote tocou naquelas águas, o Rio Jordão se abriu, o povo de Israel passou, dando glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós aprendemos uma coisa: crente vigilante, crente que guarda a palavra, crente que guarda as promessas, aleluia, ele vai atravessar o Jordão, dando glórias a Deus, porque, meus queridos irmãos, tem a chancela de Deus, está espiritualmente de pé, está vigiando, aleluia, guardando a palavra do Senhor, porque, meus queridos irmãos, infelizmente, no dia que nós estamos vivendo, que é tempo de apostasia, tempo que muitos estão, aleluia, se afastando da fé, aleluia, apostatando, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrina de demônio, mas, aleluia, nós temos que ser daquele povo que guarda as promessas do Senhor, que vive esta palavra, que está de pé diante de Deus, pronto para, aleluia, dizer para o Senhor: Senhor, aleluia, estou pronto, estou te esperando, estou vigiando. Isso é o crente que está de pé, aleluia, e é tempo de estar de pé, com a cabeça levantada, olhando lá para cima. Por isso Jesus disse, quando ver essas coisas acontecendo, falando acerca dos sinais do fim, aleluia, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Então está de pé, fala de uma vida de vigilância, aleluia, vigiando sempre. Outra coisa que fala, meus queridos irmãos, de estar de pé diante de Deus, é estar vivendo uma vida de santidade. Glórias a Deus. Porque uma vida de vigilância nos dá a condição de cada vez mais nos santificar. Glória a Deus. Porque a santificação era um item importante para o povo de Israel passar pelo Rio Jordão. Deus disse: santificai-vos hoje, amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aleluia. O crente que está sentado ou deitado, irmão, ele tem um pensamento assim: na hora eu dou um jeito, amanhã eu me conserto. Aleluia. Jesus não volta agora, não. Meus queridos irmãos, como dizem por aí, né? Empurrar com a barriga, né? Jogar para frente. Louvado seja Deus. Deixa para amanhã. Isso também é uma das coisas que o diabo, meus queridos irmãos, usa para atrapalhar a vida do crente. Jogar para frente, deixar para depois. Os irmãos se lembram que nas 10 pragas, uma das pragas foi as pragas da mosca. As moscas entraram no Egito, era um enxame tremendo. Ninguém estava aguentando aquilo. Os irmãos imaginem 3 dias de moscas em cima. Era uma mosca particular, era uma
perturbação. O faraó já não aguentava mais. E mandou chamar Moisés. E quando Moisés chegou lá no palácio do faraó, aleluia, o faraó disse assim: orem por mim, para que essas moscas saiam daqui. E Moisés perguntou: onde é que você quer que eu ore? Ele disse: ora amanhã. É uma coisa, irmão, que chama atenção, né? Aquela praga em cima deles. Ele tinha que dizer: não, ora agora. Louvado seja Deus. Quem quer ficar perturbado? Não, deixa, eu quero me livrar dessa perturbação amanhã. Não, a gente quer me livrar da perturbação é hoje, né, irmão? Seja lá qual for, né? Louvado seja Deus. Mas a dureza de Faraó era tão grande, e ele disse: deixa para amanhã. Pode orar amanhã. Ainda passou mais 24 horas com as moscas perturbando. Aleluia. Assim acontece, irmão, com o crente que deixa as coisas de Deus para amanhã. Aleluia. Está cheio de mosca perturbando ele, mas ele quer deixar para amanhã. Aleluia. O pecado está ali, na sua cabeça, aquela perturbação, aquele pecado, né? E fica aquele sentimento, né? Aleluia, de que tem que se consertar com Deus, está se sentindo mal. Não, irmão, faça conserto com Deus, deixa para amanhã. Não, irmão. O dia de se consertar é hoje. O dia de deixar aquilo que desagrada a Deus é hoje. O dia de botar as moscas para correr, aleluia, é hoje. Não é para amanhã, não. O Faraó disse: deixa para amanhã, aleluia. Mas, meus queridos irmãos, o dia que Deus quer, aleluia, é hoje. Deus quer fazer a obra, é hoje. Ele quer que nós deixemos tudo no embaraço. E tudo aquilo que, aleluia, nos prende é hoje, porque nós não sabemos, meus queridos irmãos, se Jesus vem, aleluia, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a um dia, 2 anos, 10 anos, nós não sabemos, mas nós sabemos de uma coisa: ele virá na hora em que ninguém estiver pensando. Isso ele foi bem claro. E a gente está pensando que Jesus vai vir na hora que começar a Terceira Guerra Mundial, ou então na hora que o mundo estiver numa crise econômica tremenda, o mundo passando fome, Jesus veio. Na hora que começar a bomba estourar para todo lado, talvez uma bomba atômica explodindo por aí, e o povo apavorado com as radiações que virão, aí Jesus vem. Não, meus queridos irmãos, não se engane. A palavra do Senhor é bem clara. Quem estuda a escatologia sabe que Jesus vai vir na hora que ninguém estiver pensando. Não é no final da grande tribulação, como eles dizem, não, porque aí seria muito fácil, né? Aleluia, saber quando Jesus vem. Não é também no meio da grande tribulação, porque seria fácil para saber, né? É só observar. Não, o anticristo apareceu, tá? Então, daqui a 3 anos e meio, ou daqui a 7 anos e meio, não, irmão. Seria, a palavra é bem clara, vai ser na hora que ninguém estiver pensando. Aleluia. E outra coisa, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, meus queridos irmãos, que vai ser um dia tranquilo. Por quê? Ele mesmo disse que no momento que ele vier buscar a sua igreja, estarão 2 na cama. Um será tomado, será deixado. Estarão 2 moendo o trabalho. Um será tomado, será deixado. Estarão 2 no campo. Um será tomado, um será deixado. Dia normal, irmão. O povo no campo. O povo, aleluia, colhendo. O povo, aleluia, dormindo. Aleluia. E isso, meus queridos irmãos, deixa bem claro que Jesus pode vir na hora, aleluia, que ninguém estiver pensando naquilo, deixa isso claro. Por isso nós temos que estar vigiando. Por isso que nós temos que estar bem longe do Egito, aguardando a volta do Senhor, estando de pé, aleluia, com a vida, aleluia, consertada diante de Deus. Louvado seja Deus, porque uma coisa é certa: Deus quer preparar a sua igreja para subir. Ele não quer que ninguém fique. Deus não está como os calvinistas dizem, né? Que Deus está preparando um povo para entrar no céu e o outro
aleluia, o outro povo vai ficar por aí, aleluia, não, Deus quer que todos nós entremos no céu, porque quando a trombeta soar, aleluia, quem estiver atento, aleluia, vai subir no céu de glória, e a Bíblia diz que lá no céu vai chegar uma multidão, incontáveis como a areia do mar, entrando pelos portais eternos, dando glória ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Louvado seja Deus, porque com o seu sangue comprou homens de toda raça, tribo e nação, e por isso nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e nós recebemos hoje os benefícios desse ato, a qual perdoou os nossos pecados, restaurou a nossa vida, e nos fez novas criaturas, e em breve nos fará entrar pelo céu de glória, dando honra a Ele. Aleluia. Vida de santidade está de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Estar de pé também fala, meus queridos irmãos, aleluia, de estar atento à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque, meus queridos irmãos, pode ter certeza de uma coisa: a Bíblia Sagrada, isso é registrado em todo mundo, é o livro mais vendido na história da humanidade. Nenhum livro superou as edições da Bíblia. Louvado seja Deus. Não tem. Existe muitos best-sellers, vendeu 10 mil cópias, 1 milhão de cópias, mas igual a Bíblia, não existe. Quando o homem criou, o ser humano criou a imprensa, a primeira coisa a ser impressa foi a Bíblia. Glória a Deus. E conforme, essa técnica de impressão foi sendo aperfeiçoada, a Bíblia começou a ser vendida de tal maneira que o povo comprava. E até hoje, você vai ali na CPAD, ou num outro lugar qualquer, que vende Bíblia, as editoras evangélicas, irmão, é uma quantidade de Bíblia. Mas você também estava observando lá: Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia de Scofield, Bíblia da tradição e tal. Irmão, os tipos de mais de 20 tipos de Bíblia, louvado seja Deus. Tem até em inglês, tem até na tradução original, Aqui sabe hebraico, era como o hebraico. Irmão, tem de tudo que você pensar. Todo tipo de Bíblia. Louvado seja Deus. Tem até aquelas traduções mais contemporâneas, assim, no sentido de que está mais com a linguagem mais fácil, para aquelas pessoas que têm mais uma limitação na leitura. É isso, tem até em braille, para você procurar. O irmão tem de todo jeito. É o livro mais vendido na história da humanidade e com certeza jamais será, aleluia, superado a quantidade de livros que existe no mundo. Segundo alguns, tem 4 vezes mais Bíblia, aleluia, do que crente. Porque tem crente que tem 5 Bíblias. Esse homem tinha 12 tipos de Bíblia, Lá em casa deve ter umas 5, 6. Então tem até mais Bíblia do que crente. Dá até para distribuir por aí Bíblia, Louvado seja Deus. Mas, irmão, ultimamente constataram uma triste realidade. A Bíblia, apesar de ser o livro mais vendido, mais editado no mundo, em proporção à quantidade de Bíblia, é um dos menos lidos. Em proporção. Então, como é que pode isso? Como é que pode? E fizeram um levantamento, sabe qual é a passagem bíblica menos lida? Mateus capítulo 5. O que é isso? É um postazinho. O pessoal que já leu e pensa assim: eu já li, eu já conheço. Ignora uma verdade. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: as minhas palavras são espírito e vida. Não é só ler, mas é se alimentar dessa palavra. Não é apenas conhecer, como diz lá os antigos na Bíblia, de cor e salteado. Não é apenas conhecer a letra de frente para trás, de trás para frente. É se alimentar dessa palavra.
Aleluia! Porque o que está aqui, meus queridos irmãos, se esquece. O que está aqui passa, mas o que está aqui, meus queridos irmãos, permanece para sempre. Guardei a tua palavra na minha mente para não esquecer. Está escrito isso? Não. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E para firmar essa palavra em nossos corações, nós temos que ler. Não é apenas ler, porque é meditar. E não é apenas ler e meditar, é querer aplicar nas nossas vidas aquilo que a Bíblia está ensinando, meus queridos irmãos. Por isso que Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, mas a casa não cai porque está edificada sobre a rocha. Meu querido irmão, se nós guardamos essa palavra, se nós estamos vivendo essa palavra, se nós nos alimentamos dessa palavra. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ele vivia tanto essa palavra que ele chega a dizer assim: segundo o meu evangelho. É de Jesus, Paulo, que assim, não. Mesmo por quê? Porque tomou posse daquela palavra, irmão. Esse evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas ele é nosso, é presente que Deus nos deu. Aleluia! É o maior presente que Deus nos deu. Aleluia! É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, e a sua palavra, porque Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo. E quando nós estamos, meus queridos irmãos, lendo, meditando, guardando e procurando aprender, entender, Deus está administrando em nossas vidas uma fortaleza tal que, meus queridos irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia, que está em Cristo Jesus, porque essa palavra está em nossos corações. Louvados. E vou dizer uma coisa aqui, pode ser que alguém não concorde, mas pode meditar que você vai acabar concordando. Crente que está firmado nessa palavra é indestrutível. É inderrubável. Não cai. Se está nessa palavra, meus queridos irmãos, quem garantiu foi isso, foi quem? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que falou, irmão. Aleluia. Por isso que a igreja primitiva não tinha medo de morte, não tinha medo de Herodes. João Batista, irmão, quando terminou seu ministério, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. O tempo acabou. O que ele fez? Foi lá para o Herodes. O Batista sabia que já não ia voltar. Ele não disse, e foi falar para Herodes do pecado dele. Foi preso. Perdeu a cabeça. Glória a Deus. O que, irmão? Não tinha medo. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando soube, foi condenado, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não ficou: que injustiça, como é que Deus permitiu isso? Fiz tanta obra, vou morrer assim, não. Não. Mas estou preparado para ser apresentado no sacrifício. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu sei que o meu depósito já está lá em cima. E eu quero passar logo para me encontrar com o meu Senhor. Louvado seja Deus. Isso é o crente que está de pé, irmão. Aleluia. Nada assusta, não. Nada. É verdade que às vezes chega a notícia ruim e fica assim, né? Naquele momento, mas aí a fortaleza vem do Senhor. Aí quando a gente se liga com Deus, a tristeza vai embora, aquela angústia desaparece, aí vem aquela confiança em Deus, porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Aleluia. Eu estava falando de ser cidadão do céu. A Bíblia diz: você é a favor com maus rumores. Notícia ruim, fala na fé, não. Jó recebeu, irmão, tudo que é má notícia, dia só. Né? Perdeu tudo, os filhos morreram, veio uma doença na pele dele, a chave da cabeça aos pés. Aquele homem tinha tudo para murmurar, blasfemar. Aliás, era apóstolo de Satanás, era essa, né? Glória a Deus. Ela veio lá blasfemar de ti.
Mas a que saiu da boca de Jó foi: eu sei que tem. Glórias a Deus, aleluia. O fim se levantará sobre a terra. Até profetizou a crucificação de Cristo, né? Sempre entendi, o fim se levantará sobre a terra. Aleluia. E Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos atrairei a mim. E ainda profetizou também, meus queridos irmãos, um arrebatamento. Ele disse: aleluia, em breve eu verei a Deus com esses olhos aqui, não outro, eu verei o Senhor. Irmão, aleluia, como é que o homem vai ver a Deus com esses olhos aqui? Carne e sangue não é no reino do céu. Aquele homem profetizou sobre o quê? Sobre a ressurreição, né? A qual o nosso corpo será transformado, e com esse mesmo corpo, e com esses mesmos olhos, com esses mesmos ouvidos, com esses mesmos pés, entraremos no céu de glória, porque a palavra é clara: seremos semelhantes a Cristo. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e juntamente conosco serão transformados, aleluia, num mistério, né? Que o apóstolo Paulo fala, mas que nós seremos semelhantes a ele. E como é que ele era? Jesus ressuscitou, o mesmo corpo que atravessou uma porta, com o mesmo corpo, aleluia, ele sentou, comeu e mandou que os discípulos tocassem, e disse: pode ver que o Espírito não tem carne e osso assim como tem. E esse mesmo Jesus subiu para o céu, aleluia, e os discípulos olhando, vendo, até que uma nuvem cobriu, e os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que em vez de subir, em breve voltará para nos levar, para nos transformar, como ele foi, aleluia, ali transformado naquele fogo, o dele é glorioso, o nosso será glorificado, nós seremos semelhantes a ele, e assim a igreja vai entrar nos portais eternos. Louvado seja Deus. E por isso Jó disse: com esses mesmos olhos eu verei a Deus. Irmão, em breve, com esses mesmos olhos, aleluia, nós entraremos pelo céu de glória e veremos o Senhor da glória assentado no alto e sublime trono. Aleluia. Ponte de pé, e eu falarei contigo. O crente que está de pé, ele ouve a voz de Deus. Aleluia. O crente que está de pé conhece o Deus que serve. O crente que está de pé, meus queridos irmãos, está aguardando a volta de Jesus. O crente que está de pé não se apavora com os maus rumores. Aleluia. Mas o crente que está de pé, ele sabe, aleluia, que Jesus está voltando, e ele está aguardando a sua volta. Por isso que João termina no Apocalipse dizendo, como o Senhor disse: eis que presto venho, louvado seja o nome do Senhor. João respondeu dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos permanecer de pé. Aleluia. O mundo passa, os prazeres desse mundo passam, tudo passa. Louvado seja Deus, mas a salvação é para a eternidade. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. Vamos ficar de pé. E se tem alguém nesta noite alegre, diga glória a Jesus. Glória. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos agradecer o Senhor. E se nesta noite você necessita de oração, aleluia. Irmão, eu tenho ficado assim muito sentado, meio distraído. Nesse momento, onde você está, olha o Senhor e diz: Senhor, aleluia, eu vou ficar de pé e vou ouvir o que está me falando. Porque Deus está falando para a igreja. Deus está alertando a sua igreja. Louvado seja Deus. Dos quatro cantos da terra, a mensagem tem sido pregada. Jesus está voltando. Como nunca, meus queridos irmãos, foi anunciada esta verdade. Jesus está voltando. Jesus está avisando, o Espírito de Deus está revelando, o Espírito de Deus está falando. E nesta noite o Senhor falou mais uma vez conosco aqui, que estejamos de pé, porque Ele está voltando. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa e gloriosa presença, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, continua, Senhor, conduzindo as nossas vidas. Aleluia. Continua, Deus vivo, falando. Continua, Senhor Deus, edificando a tua igreja, alertando, avisando, fortalecendo, dando graça.
aleluia, porque a tua graça nos basta, Senhor, nos basta para vencer. A tua graça, Senhor, aleluia, nos conduz, nos dá bom ânimo. Pai amado, santo, aleluia, continua, Senhor Deus, trabalhando em cada vida, em cada coração, e possamos estar, aleluia, estar no propósito de estar de pé diante de Ti. Ó Deus, aleluia, e ouvindo o que tem para falar conosco. Ezequiel disse: fiquei de pé e ouvi o que ele me falava. E nesta noite possamos ouvir, não apenas estudar, porque estudar passa, mas ouvir fica registrado. E nesta noite, Senhor, que a tua palavra fique registrada em cada coração, e Deus Santo Espírito possa administrar em cada vida um aperfeiçoamento, um crescimento espiritual, aleluia, um fortalecimento da fé. Pai amado e santo, entrego todos aqui em tuas mãos, nos colocamos em tuas mãos, porque sem ti nada podemos fazer. Pai amado e santo, continua edificando a tua igreja, Senhor Deus, continua falando, continua edificando e fortalecendo. Pai amado e santo, também te peço, Deus vivo, que nos conduza em paz e segurança, e nos dê, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, aleluia. E assim, ó Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Lembrando aos irmãos, né? Nosso próximo culto, na quarta-feira, às 7h30 da noite. Amanhã, nosso ponto de pregação, na casa da residência da nossa irmã Alda, né? Às 7h30 da noite. Então, amanhã, ponto de pregação na residência da nossa irmã Alda. Quem não souber alguém aqui, pergunta ao irmão e alguém sabe, né? Com certeza a maioria conhece. Que Deus abençoe os queridos irmãos. E se tem alguém alegre com Jesus, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu creio nessa noite muito triste e grave, né? E vou lá para fora, né? Bem longe. Aleluia. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus. Então vamos orar para encerrar, irmãos, em nome do Senhor. O nosso irmão Paulo, para essa oração final. Aleluia. E nosso irmão Jorge vai pregar a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos a Deus, porque o Senhor, aleluia, está conosco aqui neste lugar, ó Pai. A cada dia, Senhor Deus, aleluia, de culto, a cada dia de oração. Ó Deus, aqui não é outro lugar senão uma casa de oração, ó Pai. E nós sempre sentimos, ó Deus, a Tua presença, ó Pai. Pai celestial, eis aí o Teu povo, leva-nos em paz e em segurança, nos livra dos acidentes, de todos os males. E, Senhor, nos dá uma noite abençoada na Tua presença, Pai. Ser conosco, mais, Senhor Deus, aleluia, uma noite, mais um dia, mais uma semana na Tua presença. Ser conosco e nos livra de todos os males, é o que nós pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo que aguarda a volta do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, operando Deus. Se Deus é por nós,